Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 12 até o 15. E destacamos o versículo 12, que diz assim: "O que estou fazendo agora vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais falsos apóstolos tenham motivo de se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso." O tema de hoje é: nós só temos uma opção: continuar a pregar o Evangelho. Naquela época do apóstolo Paulo existiam muitas religiões. A gente pensa assim que era só o cristianismo e algumas coisas a mais de religião. Não, as religiões daquela época eram bem parecidas com as religiões de hoje. Muitas religiões. E o interessante é que essas religiões que estavam crescendo muito naquela época eram religiões de falsos apóstolos, pessoas que autodenominavam apóstolos. Como hoje em dia também tem os apóstolos aqui no país, ou outros países também tem. Ninguém pode ser apóstolo se não foi chamado como discípulo de Cristo, ou então participou junto com Cristo. Ou então, no caso do apóstolo Paulo, foi chamado fora de época, mas exclusivamente foi somente um chamado para isso. Depois disso, podemos ter pastores, padres, bispos e assim por diante, mas apóstolos não. E o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo próprio Jesus Cristo para ser o apóstolo do Senhor, ele está falando assim: nós temos que continuar, não podemos parar. E ainda mais que esses apóstolos ou essas religiões que até se diziam cristãs, elas estavam crescendo bastante. Então, não só por causa do crescimento dessas religiões, mas porque era necessário continuar a pregar o Evangelho. E nós também estamos rodeados de muitas religiões, com falsos apóstolos aí sobrando. Mas o que nós vamos fazer? Continuar a pregar o Evangelho. É a mesma coisa, nós não vamos parar e nem podemos parar. Nós não podemos, como pastor, pregar o puro Evangelho, não podemos parar de fazer isso. Mas também como congregados, nós não podemos parar de ir para os cultos, ouvir a palavra do Senhor. Nós não podemos, todos nós, parar de orar, parar de se arrepender, parar de pedir o perdão, parar de receber a graça de Deus. Sem Deus, nós não vamos longe. Não tem jeito. Então, se os pastores, como o apóstolo Paulo está falando, se eles pararem de pregar o Evangelho, os outros falsos vão assumir. E olha que tem bastante. Ideias parecidas com a ideia de Jesus tem aos montes. Tem até religiões que defendem Jesus Cristo, mas não como o Deus verdadeiro, Deus Filho. Não como aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Eles defendem um Cristo líder político, líder religioso, grande profeta e assim por diante. E nós, cristãos, é que vamos olhar na Bíblia e cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas essas religiões de hoje em dia, elas se parecem bastante conosco. Então, onde está a diferença? A diferença, ela é bem clara. É só prestar atenção. O cristianismo está baseado em Jesus Cristo. As outras religiões estão baseadas em pessoas. Essa é a primeira questão. O cristianismo
representa para nós algo muito importante que Deus faz para nós. Na religião cristã, Deus faz tudo para nós. Nessas outras religiões, você tem que fazer. Deus até pode fazer um pouco, mas você tem que fazer bastante. Então, a religião verdadeira, ela é classificada desta forma. Vamos repetir. Nós somos filhos de Deus e somos chamados de cristãos por causa de Jesus Cristo Salvador. Esse é o nosso grande nome. Os outros têm nomes humanos, mesmo que misturem isso com nomes divinos, mas são geralmente nomes humanos que representam. E outro ponto que é importante, e estamos repetindo, que Deus faz tudo para nós. Tudo, tudo. Nós não fazemos nada para Deus. Nós apenas pedimos que Deus nos perdoe e Ele vem nos perdoar. Ele nos dá a fé, nos dá o perdão, nos dá a vida, a salvação. E aí sim, nós, agradecidos a Deus, fazemos coisas boas. As outras religiões, você tem que fazer. Se você não fizer, você está fora. Então, nós não podemos parar de pregar o Evangelho. O Evangelho de que Deus fez tudo para nós. Através de Cristo, deu-nos a salvação, pagou o nosso pecado na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, nos deu a vantagem de um dia também ressuscitar e ir morar com o Senhor. E tudo isso Deus está nos preparando através de Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor faz tudo para nós. Nós não precisamos fazer nada e nem sabemos fazer. O Senhor faz tudo para nós, para a nossa salvação. Ajude-nos para nós sermos sempre agradecidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.